Amados, hoje vamos estudar mais uma lição bíblica. Já estamos no segundo semestre e o tema geral da nossa lição é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje estudaremos a lição 3, com data de 19 de abril de 2020. O assunto da lição é eleição e predestinação. Texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. A nossa verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Eleição e predestinação. Falar sobre eleição e predestinação é um pouco complexo, né? Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir nessa aula e que nós possamos realmente entender o que é eleição e predestinação segundo a Bíblia Sagrada. Esse tema é complexo porque, segundo a linha de alguns teólogos, o homem já foi predestinado por Deus. Então, seus atos, o seu comportamento, as escolhas que eles fizerem nessa vida, nada ia interferir nessa salvação. E se olharmos para esse lado, o homem seria um escravo da vontade de Deus. Sendo assim, não existiria um livre-arbítrio. E Deus, amados, Ele não quer que ninguém, Ele não nos obriga a servir, Ele não nos obriga a aceitá-los como Salvador. E existe outra linha de pensamento que fala que quando se fala de eleição, eles acreditam que essa eleição não está falando, eleição e predestinação, não está se referindo a um indivíduo necessariamente, a uma pessoa específica, a um ser sozinho, isolado. Ele está se referindo à igreja, a um povo, né, que ouviu a palavra do Senhor, que acreditou na mensagem da cruz e que se arrependeu de seus pecados e que aceitou a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. E é dentro dessa teoria que eu tentarei, dentro da palavra de Deus e orientada pelo Espírito Santo, abordar esse assunto. No nosso texto áureo fala o seguinte, né? Que como também nos elegeu. Quem o Senhor elegeu? Ele elegeu quem? A igreja, né? Como eu já falei, ele elegeu a igreja. Quem pode ser a igreja? Lá em João 3,16, vem nos dar essa resposta. Ele vem dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus, amados, é que todos se salvem. E Deus, a gente vai ver nessa lição que Deus ele não poupou esforços para que essa salvação acontecesse. Para que todas as pessoas ouçam a palavra de Deus e aceitem nosso Senhor como seu único e suficiente Salvador. O nosso primeiro ponto da nossa lição, ela vai falar o seguinte: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. É dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico fala da eleição divina. O segundo tópico vai falar sobre as condições da eleição. O terceiro vai falar sobre uma vida santa e irrepreensível. E o quarto vai falar da nova vida dos eleitos. Nessa lição também nós vamos estudar sobre a doutrina da predestinação, que ela nos diz que Deus escolheu e predestinou um povo antes da fundação do mundo para ser salvo da condenação do inferno. Como pode Deus, ele antes de formar o homem, antes mesmo de criar o mundo, ele já escolher e predestinar uma igreja? Por causa da sua presciência. Jesus, ele é presciente, então ele sabe o que vai acontecer no passado, no presente e no futuro. E por isso é que antes mesmo dele fundar o mundo, ele já planejou, ele já elegeu e já predestinou uma igreja para
ser salva e morar no céu de glória. Nosso primeiro tópico, a eleição divina. Quando a gente fala em eleição, eleição já vem logo na nossa mente de escolha, né? Quando nós queremos, por exemplo, escolher nossos governantes, nós fazemos isso através de uma eleição, tá? Então, essa escolha, essa eleição, ela foi realizada pelo próprio Deus através da obra redentora de seu Filho. A eleição de Deus, ela se refere à coletividade. Como eu falei, ela não elegeu um ser específico, um ser individual. Ela elegeu uma coletividade, uma igreja, um povo. O texto sagrado faz menção, né? A escolha da igreja, a qual é composta por pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, todos os homens podem ser salvos através do sangue do Filho de Deus, que foi derramado lá na cruz. Todos que estiverem na verdadeira igreja serão salvos do juízo de Deus. Então, se a gente for analisar quem pode fazer parte dessa eleição divina, todos os que aceitaram Jesus como seu Salvador. Essa é a única condição que Deus, né, nos dá para morar no céu, é aceitá-lo como Salvador. Lá em Efésios 1:4 diz que Efésios 1:4 diz o seguinte: que Deus nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então Deus fez o quê? Nos elegeu desde a fundação do mundo. Como eu falei, como Deus ele tem todos os atributos, né? Ele é onisciente, onipresente, ele é presciente. Então ele sabe todas as coisas. Então, pela sua presciência, ele já nos elegeu, tá? Ele já sabia que muitas pessoas aceitariam ele como Salvador, tá? E ele quer que a gente seja santos, né? E que a gente viva em amor. O que é ser santo? Santo quer dizer separado, né? Separado do mundo. E antes, o que a gente fazia antes, por exemplo, depois que nós aceitamos a Jesus, nós não podemos mais fazer. E depois que nós aceitamos a Jesus, quer dizer que nós não pecamos mais? Pecamos sim, porque se falarmos que nós não pecamos, nós já estamos mentindo. A nossa diferença, a diferença de quem já foi transformado, quem já aceitou a Jesus como seu Salvador, é que agora ele não guarda mais o pecado, ele não faz mais morada permanente nele, ele não guarda mais o pecado, ele não planeja mais o pecado. O pecado acontece de uma forma acidental e ele se arrepende, nós nos arrependemos quando pecamos e pedimos perdão para Deus, e ele, que é misericordioso, nos perdoa. As condições da eleição. Existem condições para que nós fôssemos eleitos por Jesus Cristo? Sim, né? Existe uma condição, que até já falei, que essa condição é aceitarmos a Jesus como seu Salvador. A harmonia das Escrituras Sagradas nos ensina que a eleição é um ato divino, baseado no amor e na misericórdia de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Deus, ele é tão maravilhoso, que mesmo ele sabendo que o homem ele ia pecar, mas ele já planejou, ele já fez algo tão maravilhoso, né, que é para essa salvação ela acontecesse. Lá em João 3,16 deixa claro isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vontade de Deus, como eu já falei, é que todos os homens, toda a humanidade, ela seja salva. E não há mérito humano nessa eleição. Ninguém merece. Ela é uma iniciativa de Deus para com todos aqueles que pela fé aceitam o sacrifício de Jesus. Tanto o que se salva quanto os que se perdem desfruta da mesma oportunidade oferecida por Deus. Então Deus, quando ele mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz por nós, ele não pensou em apenas os bons. Por exemplo, ele morreu, foi por todos, tanto para os bons como para os maus. Então todos vão ter a mesma oportunidade. Todos os salvos
adentrar aos céus terão plena ciência que só estão ali pela graça de Deus revelada em Jesus. Semelhantemente, todos os perdidos também terão ciência das oportunidades desperdiçadas e as consequências eternas. Então, todos nós estamos tendo a mesma oportunidade. Deus, ele enviou seu Filho amado para morrer por nós e a mesma oportunidade que ele dá para os bons é a mesma oportunidade que ele dá para os maus. Nosso terceiro ponto diz o seguinte: vida santa e irrepreensível. A eleição oferecida por Deus a todos os homens envolve direitos e também deveres. Né? Lógico, né? Que a gente, para Deus nos eleger, né? ela vai ter alguns. Nós temos que ter nossos direitos, também vamos passar a ter direitos depois que aceitamos Jesus, né? Porque nós vamos ver logo em seguida que nós vamos passar agora a ser chamados filhos de Deus, mas também nós temos deveres. Há um padrão de qualidade estabelecida pelo próprio Deus, isto é, um código de ética e conduta a ser observado. Toda promessa de Deus envolve comprometimento incondicional por parte daquele que o recebe. No caso dos eleitos, é esperado deles uma vida santa, reta, justa e irrepreensível aos olhos de Deus. Em 1 Pedro nos diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, depois que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, que depois que o Espírito Santo passa a morar em nós, ele vai nos qualificando, ele vai nos orientando para que a gente tenha uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa diante de Deus. Por que isso? Porque Deus, ele é 3 vezes santo. E Deus, sendo santo, ele exige que todos que aceitem ele como Salvador sejam santos também. Lá em Filipenses 2:15 nos diz para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, nós somos astros, nós somos a luz desse mundo. Então, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, se passarmos a ter uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor, as outras pessoas que ainda não conhecem Jesus, elas vão passar a conhecer Jesus, elas vão passar a sentir o desejo de conhecer Jesus através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. Tá? Então, precisamos nos esforçar, porque as pessoas pensam que depois que nós já somos eleitos, já aceitamos a Jesus e pronto. Só que a nossa salvação, amados, ela é um processo contínuo. A Bíblia diz que hoje devemos ser santos, amanhã devemos ser mais santos ainda. E temos que permanecer santos até quando Cristo nos chamar. E é um esforço tremendo, porque nós precisamos estar diariamente lutando contra a carne. Essa carne que só pensa em coisas que não agradam a Deus. Então precisamos nos esforçar para não perdermos esse título, né, que nós já recebemos, que nós já ganhamos de Deus. O quarto tópico fala a nova vida dos eleitos. Se nós já fomos eleitos, né, se nós já aceitamos a Jesus como nosso Salvador, pois agora nós precisamos ter uma nova vida. Né? Nós precisamos agora viver diferente do que nós vivíamos antes. O estilo de vida dos eleitos em Cristo será marcado pelo abandono das antigas práticas carnais, pecaminosas e apelo às verdades espirituais que lhes serão ensinadas e reveladas gradativamente. Ou seja, tudo que nós fazíamos antes, nós agora não vamos mais fazer. E nós vamos agora estar buscando viver de uma forma diferente, de uma forma que venha agradar a Deus. E através do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é o que nos orienta, que nos ensina, ele é que vai trabalhar para que essa mudança aconteça. Aqui na lição ela vem dar alguns exemplos, né, tais como mentira. Se eu mentia, se você mentia antes de aceitar Jesus, agora você não pode mentir mais. Se você roubava, se você não pagava suas contas, se você
só vivia se irando, se você só vivia se prostituindo, se você só vivia bebendo, embriagado, se você era uma pessoa avarenta, agora todas essas práticas, elas têm que ser abandonadas. Elas têm que ser abandonadas. A santificação é a separação entre o que é santo e o que é profano. Ela não se dá de uma forma instantânea. Ela trata-se de um processo de retirar as coisas velhas e introduzir as coisas novas a cada dia. Então, tudo que era velho, eu vou me esvaziando, eu vou tirando de mim, né? E vou deixando que o Espírito Santo vá colocando outras coisas em mim, novos pensamentos, novo comportamento. Eu vou ter outras prioridades, eu vou ter outros desejos, eu vou ter outros propósitos, né? Eu vou passar a me vestir diferente, eu vou passar a conversar diferente, eu vou passar a ter um comportamento diferente para que as pessoas percebam que houve uma mudança em mim. Porque se eu falar que aceitei a Jesus e não houver nenhuma mudança, então essa aceitação ela não foi verdadeira. Eu realmente ainda não tive um encontro verdadeiro com Deus. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, automaticamente as mudanças vão acontecendo. Lá em Gálatas 5 diz o seguinte, 5, 22, 24 nos diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, e se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então, se agora nós somos santos, né? Se agora nós somos moradas do Espírito Santo, o Espírito Santo vai produzir em nós todos esses frutos aí. E se temos todos esses frutos, então nós vamos ter uma vida totalmente diferente do que nós tínhamos antes. Glória a Deus. Agora nós vamos passar para o nosso segundo ponto, que é predestinados para filhos de adoção. A predestinação, o que vem significar isso? Predestinação é a intenção de Deus. Primeiro nós vamos entender que a predestinação foi a intenção de Deus para com nós, com todos nós, com todos aqueles que Ele já elegeu. Primeiro Ele elegeu, agora Ele nos predestinou. A quê? Né? Predestinar significa determinar antes. Então, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo dele criar o mundo, Ele já nos predestinou. Né? E Ele nos predestinou para sermos filhos deles por adoção. Que coisa maravilhosa, amados. Pecadores, né? Que fazia tudo que não agradava a Deus, que tinha uma vida de envergonhar qualquer pessoa. Hoje, depois de aceitarmos a Jesus como Salvador, Ele nos dá o direito, né, de sermos adotados por um Pai tão maravilhoso. Um Pai que não mediu esforços, que foi capaz de dar o seu Filho para morrer por nós. Por amor a mim, por amor a você, Ele foi capaz de mandar o seu único Filho para morrer por nós. Então, em Efésios 1:5 nos diz o seguinte: Deus os predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito. O que é beneplácito? Eu creio que você já sabe que é pelo consentimento de Deus e pela vontade dele. Ele nos predestinou agora para sermos chamados de filhos de Deus. Isto é, Deus determinou na eternidade que os pecadores arrependidos que aceitassem Jesus Cristo como seu Salvador, recebessem o poder de serem filhos de Deus por adoção. Esses filhos adotados agora teriam todos os privilégios de um filho legítimo e receberiam o nome daquele que os adotara. Que maravilha! Receber o nome de um Deus tão maravilhoso. Lá em Romanos 8, 29 e 30 nos diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a estes também chamou.
E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então nós sabemos que o único filho biológico mesmo de Deus é Jesus. Mas em Jesus Cristo, Deus nos fez todos filhos dele. E nós passamos agora a ter os mesmos direitos de Jesus. Os mesmos direitos que Jesus tem, agora nós como filhos adotivos, nós também temos. Nós temos a herança, vamos receber a mesma herança que Jesus tem. Então, amados, Deus não predestina pessoas para ir para o inferno. As pessoas, né, às vezes as pessoas, as pessoas podem imaginar o seguinte: o fato de Deus já ter predestinado, dele já ter eleito e já ter predestinado a igreja, as pessoas podem pensar, então Deus já sabe quem vai para o inferno e quem não vai para o inferno. Sim, Deus sabe quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Mas a oportunidade Ele deu para todos. Então, para que nós escolha, né? Deus ele não predestinou ninguém para ir para o inferno. As pessoas já nascem condenadas a ir para lá porque são pecadoras. Pois todos nós somos descendentes de Adão. Conforme João 3,18 que diz, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Então, todos aqueles que crêem em Jesus, que creem em Jesus, ele não vai ser condenado. Entendeu? Dentre todos os seres humanos que existem na história, Deus resolve mudar o destino de um povo de forma antecipada e livra esse povo dessa condenação. Porque nós sabemos quando Adão pecou, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós agora estávamos condenados. Né? E Deus, por sua misericórdia, já arquitetou esse plano de salvação para a humanidade. Um plano em que envolvia um amor tão grande, né? Um amor que foi capaz de dar um filho para morrer por nós. Agora nós passamos depois dessa predestinação, né, passamos agora a ser filhos por adoção. Em Efésios 1:5, Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Como sabemos, o ser humano foi criado por Deus do pó da terra. Nós todo mundo conhecemos essa história, sabemos que Deus, depois que criou todas as coisas, ele pegou lá o pozinho da terra, né? Fez lá um bonequinho, né? E depois ele soprou nas narinas desse boneco e deu vida. Então nós sabemos que nós somos filhos, nós fomos formados do pó da terra. Então se nós fomos formados do pó da terra, não existia uma maneira de sermos filhos de Deus, a não ser por esse processo de adoção. Porque o único filho que foi gerado de Deus mesmo foi Jesus Cristo. Como lemos em João 3,16, né, onde a palavra unigênito, o que significa unigênito? Único, né, gerado. Foi o único que foi gerado por Deus. Foi Jesus. Então nós, através de Jesus, nos tornamos filhos de Deus, como está registrado em João 1:12, que nos diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem em seu nome. Então, o único meio pelo qual podemos chamar Deus de Pai é através de Jesus. Paulo diz que foi por amor à humanidade, que Deus nos adotou como filho. Então, Deus nos ama tanto que Ele ainda nos adotou. Mesmo sabendo de tantas coisas ruins, tantas coisas feias, de tantas coisas que nós fizemos, mesmo assim, Ele nos quer como filho dele. Pelo seu muito amor com que nos amou, né? Lá em Efésios 2:4-5, diz o seguinte, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, pela graça é que nós somos salvos. Se em outro tempo nós éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos.
E essa posição, ela é imerecida, né? Nós não merecemos essa posição de sermos chamados de filhos de Deus, de termos os mesmos direitos, os mesmos privilégios que Jesus tem. Mas aprova o Pai fazer assim, né? E nós somos gratos a Deus por Ele ter tido tamanha misericórdia de toda a humanidade. Se nós somos agora filhos de Deus, né, se já fomos adotados por eles, lógico que nós só passamos a ser filhos, só para lembrar que nós só passamos a ser filhos de Deus depois que nós aceitamos Ele como, a Jesus como nosso Salvador. Então, depois que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos agora a ter alguns privilégios, né? Que são os privilégios da adoção. Muitos privilégios, né? Deus nos deu através desse plano divino de Deus, que Ele nos adotou como filho. Deus primeiro, né? Deus, Ele nos criou para estar em comunhão com Ele. Nós somos criados para relacionamento. E a gente percebe claro isso, fica claro isso, que Deus nos criou para relacionamento, que desde quando Ele criou o homem, que colocou lá no Jardim do Éden, fica claro que Deus, Ele todos no finalzinho de tarde, Ele descia lá do céu, ia lá onde estava Adão conversar com ele. Então, por isso, já dá para a gente entender que nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Mas o que aconteceu? Quando Adão e Eva pecou, o pecado, ele quebrou, ele rompeu essa dádiva da comunhão. Porque o pecado, ele é a única coisa que separa a coroa da criação, né? Ou seja, a humanidade do seu Criador. Está em Isaías 59, 1 e 2, né? Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, passamos a ser chamados de filhos de Deus. E junto com essa adoção, recebemos alguns privilégios, né? Primeiro privilégio que eu vou citar aqui: carregamos o nome de Deus, né? Depois que nós aceitamos a Jesus, agora nós vamos carregar lá no nosso documento, está escrito lá, agora nós temos o sobrenome de Deus, né, no nosso documento. E é visível a gente ver, depois que as pessoas aceitam Jesus, que muda o seu comportamento, as pessoas, até quando passamos na rua, nós ouvimos alguém falar: lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, tá? Então isso aí significa o quê? Porque nós carregamos o nome de Deus. É por isso que Deus exige que nós tenhamos uma vida de santidade, para que o nome dele não seja manchado por aí. Outro privilégio: Deus nos predestinou em Cristo Jesus, nos tornando filho por adoção e herdeiro de todas as bênçãos. Então, quando nós aceitamos a Jesus, agora nós somos considerados filhos dele e vamos receber todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos que Deus está preparando para nós lá no céu, nós iremos receber. Outro privilégio também é que nós passamos a ter intimidade com o Pai. Se nós analisarmos, Deus, Ele teve 12 apóstolos, mas 3 era diferente. Pedro, João, eles eram diferentes, porque eles tinham mais intimidade com Deus. E João, principalmente, se a gente analisar, João, ele viu coisas que nenhum dos outros apóstolos viram. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que João, ele tinha intimidade com Deus. E nós também devemos, né, buscar termos intimidade com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Pai. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos aprender a ter intimidade com Deus? Buscando Ele, lendo a sua palavra, orando, jejuando, se consagrando, sendo diferente, fazendo a vontade dEle. Então, quando nós fazemos todas essas coisas, nós vamos ter comunhão com o nosso Deus e automaticamente nós teremos intimidade com Ele. Quarto privilégio, entre tantos outros, passamos a ser conforme a imagem de Jesus. Está lá em Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos parecidos com Jesus. Nós somos a imagem e semelhança dele. Deus nos fez
parecido com o seu filho biológico. E por fim, né, se continuarmos firmes no Senhor, teremos o privilégio de ver o Pai face a face e morar com Ele no céu de glória. Aleluia! E é um privilégio muito grande, amados. É termos o direito, não porque merecemos, mas porque Deus é misericordioso e porque Ele nos ama. Glória a Deus. Agora nós vamos para o nosso terceiro tópico, que nos diz o seguinte. Terceiro tópico não, nosso terceiro ponto. A sublimidade do propósito divino da predestinação. Que estamos terminando já a nossa aula e está dividida apenas em 2 tópicos, que é a predestinação e a salvação e predestinação e amor. Então, nesse ponto da lição, temos que entender que Deus não... Só repetindo, né, que eu já até falei, nós vamos entender mais uma vez, vou repetir, que Deus não predestinou ninguém para ir para o inferno. Pois sabemos que a vontade de Deus é que toda a humanidade fosse salva. E Deus não poupou esforço para que a salvação chegasse a todos. Como já citamos, Deus deu o seu único filho para morrer por todos. Então a salvação, ela não é automática. Ela passa pela aceitação do sacrifício de Deus, a saber, Jesus Cristo. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, conforme assegura a Escritura Sagrada. E aí nós temos que ficar atentos, porque muitos pensam que a religião salva, por ser filho de crente salva, por ser filho de pastor salva, e a salvação ela não acontecerá dessa forma. A religião não salva ninguém, só há a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Nenhum salvo chegará ao céu achando-se digno de estar ali. E nenhum perdido poderá dizer que Deus o predestinou ao inferno. Aí lá na parábola de Jesus, do rico e do Lázaro, o rico da parábola de Jesus não questionou momento algum a justiça divina. Quando ele foi para o inferno, ele sabia porque ele estava lá. Então, hoje nós temos a escolha, né? Nós temos que saber para onde nós queremos ir. Deus, ele já fez a sua parte. Deus, ele não mediu esforços, né? Ele antes mesmo de criar o mundo, ele já planejou todo um projeto para que a salvação chegasse a todos. E é por isso que nós estamos ainda aqui, porque Deus, ele deseja alcançar todos. Então, enquanto a palavra dele não ser pregada a toda criatura, para que ninguém diga, eu não sabia, eu não conhecia esse Jesus, eu não conhecia esse Deus. Então, todos terão a oportunidade de conhecer Jesus. Mas, infelizmente, nem todos vão aceitar a mensagem da cruz. E nosso último ponto é acerca da queda do homem. Ele já sabia, desde quando ele criou o homem, que ele sabia que o homem ia pecar. Ele sabia, porque ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele sabe o que está acontecendo agora no presente, ele sabe o que está acontecendo, o que aconteceu no passado, porque nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Então ele já sabia que o homem ia pecar. Então, ele já havia provido a redenção e salvação para todos através do sangue do seu filho. Tá? Então ele já sabia que a única forma de nós sermos salvos, de não irmos para o inferno, era através do sangue do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Os que são salvos, todos os que foram salvos, que serão salvos ainda, ou que já são salvos, foram atraídos pelo amor de Deus e perseverança nesse amor em meio a muitas aflições. Os que se perdem também são salvos. As pessoas que se perdem, que morrem, por exemplo, e não aceitaram Jesus, eles também são alvos do amor de Deus. Deus ama a todos. Não pense que Deus me ama mais do que uma pessoa que é, por exemplo, um assassino, um estuprador. Deus ama da mesma forma que Ele ama a mim, que já me arrependi, que já aceitei Ele como seu Salvador, como meu Salvador. Ele também ama um assassino, Ele ama um ladrão, Ele ama todos igualmente. E Ele perdoa
Não há pecado que Ele não perdoe. Todos os pecados que nós possamos cometer, se nos arrependermos, Deus nos perdoa. Porque nosso Deus, Ele é um Deus de amor, de misericórdia. Esses que se perdem, né, por sua vez, por que eles se perdem? Muitas vezes porque desprezaram, né, o amor de Deus, porque resistiram, ou porque banalizaram de forma explícita ou não, porque não deram crédito na palavra de Deus, porque não quiseram aceitar, não quiseram deixar a sua vida, né? Porque para ser salvo, você precisa se sacrificar. Você precisa, é por isso que diz que existe dois caminhos, que é um estreito e um largo, né? Para ser salvo, você precisa andar no caminho estreito. Você precisa mudar a sua atitude, você precisa entender, reconhecer que você é um pecador, você precisa se arrepender, você precisa deixar essa prática do pecado e você precisa seguir esse caminho estreito e se esforçando, porque como eu já falei, a salvação é um processo, né? Nós precisamos cada dia estar nos aperfeiçoando, estar buscando, lutando, porque nós sabemos que as lutas são grandes, que as tentações são grandes, nós precisamos estar lutando para permanecer, para continuar com esse título de eleito. Deus não predestinou suas criaturas ao sofrimento eterno, porque cada um planta é opcional, já a colheita, essa é obrigatória. Ser amado por Deus não é tudo, é preciso corresponder a esse amor e deixar ser moldado. Então Josué 24:15 diz: escolhe hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. José diz para o povo escolher, ele escolheu servir a Cristo. Mas muitos escolheram o mundo e as coisas que o mundo tem para lhe oferecer. Então, amados, nós podemos escolher passar a vida eterna com Cristo ou passar a vida eterna no inferno. Lucas 13:24 diz: o Senhor Jesus chega em Jerusalém e olha e diz: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Então Deus diz: eu quis, mas vocês não quiseram. Então a escolha é nossa. Deus, ele já fez tudo o que ele podia fazer, mas nós agora é que precisamos escolher se queremos passar a vida eterna com Deus ou se queremos passar a vida eterna no inferno. Deuteronômio 30:19 diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, amados, esta está nas suas mãos. Deus já fez tudo o que ele podia por nós. Agora temos que fazer a nossa escolha. Então, se essa mensagem chegar aos ouvidos de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, retorne para a casa do Pai o mais rápido possível. Ele está lá e está te esperando de braços abertos. Então, para concluir, amados, a nossa lição, Cristo, ele morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, vale a pena, amados, vale a pena ser fiel, vale a pena resistirmos às tentações, vale a pena renunciar à carne, pois Deus, ele está preparando um céu de glória para nós. E lá, tudo que você puder imaginar ainda é pouco para o que nós vamos receber se permanecermos firmes aqui no Senhor. Quero agradecer a Deus, né, por ter nos concedido essa oportunidade, né, de ficarmos aqui, de ministrar a palavra dele, essa lição maravilhosa que veio falar sobre a eleição e a predestinação de Deus. Eu quero agradecer você que ficou conosco até o final da aula. Espero que vocês tenham entendido, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre com vocês, lhes ajudando a permanecer firme no Senhor.
Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, te agradeço, meu Pai, por mais essa oportunidade. Senhor, quero te apresentar todas as pessoas, meu Pai, que estão lá nos seus lares, que ouviram, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, esse vídeo, meu Pai. Abençoa cada um, Senhor, protege, guarda, meu Pai amado, e que eles possam cada dia mais estarmos firmes, Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, meu Pai, continua.